Graça e paz, amados irmãos, estamos iniciando o culto nesta manhã de domingo, com muita alegria em nossos corações, entrando em vossos lares com a palavra do Senhor. Quero lembrar os queridos irmãos que hoje às 19 horas estaremos transmitindo também o culto da noite pelo YouTube, na página da igreja e também pelo Facebook. Então, irmãos, não deixam de estarem conectados para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor hoje às 19 horas. E antes da mensagem nós vamos ouvir mais um dos nossos queridos hinos, em seguida meditaremos na palavra do Senhor. Graça e paz, amados irmãos, nesta manhã de domingo, eu desejo a todos um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Gostaríamos de estar todos reunidos nessa manhã, aqui no templo, para juntos engrandecermos o nome do Senhor. Mas devido às circunstâncias, nós não estamos juntos no templo, mas estamos como igreja, juntos em oração, juntos no amor de Cristo. E nesta manhã de domingo, nesse horário de EBD, eu gostaria de meditar com os queridos sobre alegria. A gente vive um tempo tão difícil para muitos e se esquece da alegria. Então eu gostaria de meditar sobre a alegria em tempos difíceis. E isso está registrado em João, no capítulo 15, dos versos 1 até o 17. Eu quero ler este texto para a gente então meditar. Jesus diz
assim nesse texto: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca. À semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Eu queria pensar, meus queridos irmãos e amigos, sobre esse tema alegria. Pensar com você sobre a alegria, mas de uma maneira diferente, olhando para o ensino de Cristo acerca da videira. Esse texto muito conhecido, mas é um texto fascinante, e é fascinante também a forma como figuras de linguagem aparecem na Bíblia, com o fim de extrairmos lições preciosas para a nossa vida. É lindo como esta estratégia na palavra de Deus, onde podemos enxergar o Senhor sendo apresentado como, por exemplo, o pão da vida. Em João 6,35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. É bom também vermos a figura da luz, ou Jesus como a luz do mundo. João 8,12 também nos diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou também se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia apresenta também a figura da porta, Jesus como sendo a porta. João 10, de 7 a 9, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões
e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É impressionante a lista de objetos que servem como figura para ilustrar Cristo. E eu gostaria então de olhar para a figura da videira. Aqui Jesus é figurado numa perspectiva diferente. E eu gostaria de enxergá-la no seu lado não só produtivo, mas também estrutural. Ou seja, uma forma que faz toda a diferença para compreendermos o ensino aqui descrito pelo Mestre. Toda árvore tem uma estrutura ou sua estrutura muito forte, preparada pelo Criador, sendo a raiz da árvore a mais importante delas para a sobrevivência da árvore. Assim como a Jesus é chamado de pedra de apoio em 1 Pedro 2, versos 6 e 7, para ilustrar seu objetivo de dar sustentação à igreja, aqui ele é chamado de videira, que contém raízes para dar base de sustentação a toda a videira, inclusive ramos que são aqui descritos como seus discípulos. Os ramos têm responsabilidade multiplicadora por causa desta sustentação que vem da videira, que vem das raízes. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Jesus é a base de onde vem a plena alegria em tempos difíceis. Então, convidá-lo a ser alegre nesse tempo difícil é estar firmados em Jesus, é estar alicerçado pelas raízes, representando aqui Jesus como sustentação da igreja. Eu quero destacar primeiro que ele é a raiz que sustenta toda a árvore. O verso 1 ao 5 que lemos e também o verso 16. É a sustentação da vida, é a satisfação, é a alegria. Muitos desejam isso. Caso contrário, haveria abandono do Senhor. No verso 2, a parte A, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Porém, sustentados pelo Senhor, conforme o próprio versículo diz, produzimos mais frutos ainda, mesmo em tempos difíceis. A pergunta que eu faço a você nesse momento é: você tem produzido frutos nesse tempo difícil? Aqui a palavra diz, no verso 2, a parte B, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aqui o nosso desejo é que você seja limpo por Jesus, para que dê mais frutos nesses tempos difíceis. Frutos de alegria. A palavra é o meio seguro para sentirmos alegria. E no verso 3, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer ter alegria na sua vida? Seja limpo pela palavra de Jesus, a palavra que ele tem anunciado. E a permanência no Senhor como único caminho faz com que haja a produção de frutos. Nos versos 4, 5 e também o 16, ele diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podereis dar frutos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto diz: sem mim nada podeis fazer. E no verso 16 mostra bem o porquê. Ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. A alegria cristã, meu amado irmão e irmã, só pode vir da base que é Jesus na vida das pessoas.
Segundo ponto que eu destaco é que nós somos dependentes de Jesus como videira. A palavra diz que nós somos os ramos. Devemos estar ligados no tronco, ligados na raiz. E a dependência de Jesus produz a alegria que deve ser o objetivo de todas as pessoas, mesmo em tempo de grandes calamidades. Isso pelo fato de que sem Ele nada podemos ser e fazer. Porque sem mim, diz o texto, nada podeis fazer. Quando não permanecemos na dependência do Senhor, somos jogados fora e queimados no fogo. O verso 6 diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. Mas, meus queridos, se permanecermos dependentes dele, seremos em tudo atendidos. O verso 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E Deus será glorificado pelo fruto produzido, e assim reafirmamos com alegria a nossa condição de ramos ou de discípulos. No verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E seremos assim, chamados de amigos devidos a esta intimidade, conforme a declaração do próprio Senhor Jesus. E essa intimidade deve causar em nós grande alegria, mesmo em tempos difíceis. O verso 15, ele diz: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A alegria, meus queridos, a alegria verdadeira só pode vir da base que é Jesus na vida de pessoas dependentes dele. Destaco um terceiro ponto, que somos obedientes a ele como videira. Os versos 9, o 10 e o 14, que já lemos, nos mostra isso. A obediência a Jesus produzirá em nós alegria como fruto de nossa devoção. A obediência a Jesus é decorrente de uma comunhão profunda e permanente com o seu amor. O verso 9, ele declara: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Queridos, a obediência a Jesus se manifesta no cristão pelo cumprimento com amor dos seus mandamentos. O verso 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A obediência a Jesus produzirá uma amizade segura que nos conduzirá a uma alegria completa. Verso 14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você tem feito o que Jesus te manda? Você é amigo de Jesus? Você tem intimidade com Ele? Você o obedece? Você ouve a palavra do Senhor Jesus? Então, meu querido, a alegria só pode vir da base que é Jesus na vida das pessoas obedientes. E destaco aqui um último ponto: somos ligados a Ele como videira do amor. O verso 12, 13 e 17. Amar a Jesus é uma condição daqueles que desejam experimentar a alegria completa, a alegria duradoura. Essa alegria que nós falamos é para sempre. Amar uns aos outros como Jesus amou é um imperativo divino para se viver a plena alegria. No verso 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Jesus, então, é a referência de como se deve amar para viver em alegria. O verso 13, meus queridos, diz: ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O amor entre os irmãos é um mandamento muito bem estabelecido por Jesus para se viver a verdadeira alegria. E termina no verso 17 dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus queridos, eu concluo essa meditação nesta manhã perguntando se você tem usufruído desta verdadeira alegria produzida pelo Senhor aqui nesse texto descrito como videira. Você tem sido um ramo produtivo por estar totalmente ligado à videira que é Jesus? Você tem produzido esta alegria na vida das pessoas que estão ao seu redor? A sua dependência do Senhor transmite a outros a segurança que só Cristo dá? Nessa crise tremenda, a sua obediência à videira verdadeira tem dado satisfação e alegria no Senhor? O amor, quando é exercido com alegria, marca a sua vida como discípulo de Jesus e marca também a vida de outras pessoas. Nesse tempo, meus irmãos e amigos, nessa triste situação em que vivemos, a alegria do Senhor deve dominar os nossos corações. E é isso que eu desejo para você nesta manhã e no restante desse dia. Que tenhas a alegria do Senhor na sua vida, que viva essa alegria e a transmita a outras pessoas que estão precisando de paz e de alegria. E eu encerro esta meditação orando por sua vida e dizendo assim: Senhor Jesus, entra em cada lar, em cada vida, transmite a tua alegria na vida das pessoas. Pai, se houver, ó Deus, doença, se houver tristeza, se houver mágoas, se houver ressentimentos, se houver deficiência em alguma outra área, em nome de Jesus eu declaro a alegria do Senhor na vida dessas pessoas. E nós oramos agradecidos em nome daquele que vive e reina agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Um bom dia na graça e na paz do Senhor a todos.